Eu passei a maior parte da minha vida nas trincheiras de Wall Street, observando a fita do teletipo como se ela fosse o batimento cardíaco da própria civilização. Eu vi fortunas nascerem e morrerem no espaço de uma tarde, mas existe um grupo de homens, uma elite silenciosa que opera nas sombras de edifícios de mármore e aço, cujas lições me moldaram mais do que qualquer livro ou teoria acadêmica. Estou a falar dos gestores de hedge funds, os arquitetos do capital, homens que não operam com esperança, mas com uma precisão matemática e uma frieza que beira o desumano. Tive o privilégio e, por vezes, o castigo de observar como as mentes mais brilhantes do dinheiro grosso funcionam. O que aprendi com eles não são estratégias de indicadores coloridos ou fórmulas mágicas. São lições duras, verdades brutais que a maioria dos traders amadores passará a vida inteira sem sequer suspeitar. E se tu queres sobreviver neste jogo, precisas de parar de olhar para o mercado como um cassino e começar a olhar para ele como eles olham, como uma operação de logística de risco de alta precisão. A primeira lição dura que aprendi com estes titãs é que o mercado não é um lugar para teres opiniões, é um lugar para gerires exposições. O trader amador acorda e pergunta-se: para onde o mercado vai hoje? O gestor de um hedge fund pergunta-se: quanto eu posso perder hoje e ainda estar no jogo amanhã? Esta mudança de perspectiva é a diferença entre um hobby caro e uma profissão lucrativa. Eu vi fundos de milhões de dólares serem geridos com uma obsessão quase doentia pela preservação do capital. Eles sabem algo que tu ignoras. A rentabilidade é uma consequência da sobrevivência, não o objetivo principal. Se tu proteges o teu capital com uma disciplina de ferro, os lucros eventualmente encontrarão o caminho para a tua conta. Mas se tu persegues os lucros com desespero, o mercado encontrará o caminho para o teu último centavo. Estes homens ensinaram-me que o tamanho da tua posição é muito mais importante do que a tua entrada. O amador gasta 90% do seu tempo a tentar encontrar o ponto exato de compra, acreditando que existe um segredo escondido no gráfico. O profissional gasta 90% do seu tempo a calcular quanto da sua conta ele vai arriscar naquela ideia. Ele entende a matemática da ruína. Ele sabe que se perder 50% do seu capital, precisará de ganhar 100% apenas para voltar ao 0-0. E ganhar 100% é uma tarefa hercúlea, enquanto perder 50% é uma tarefa de minutos para um indisciplinado. Aprendi com eles que deves operar com tamanhos que permitam que a tua mente permaneça calma. Se o teu coração acelera quando o mercado se move um ponto contra ti, a tua posição é grande demais. Tu não estás a negociar, estás a apostar. E o mercado adora devorar apostadores. Recordo-me de uma conversa com um dos maiores operadores de commodities de Chicago. Ele disse-me: Jesse, eu não sou pago para estar certo. Eu sou pago para estar vivo quando o mercado decide estar certo. Aquilo atingiu-me como um raio. Quantas vezes eu tinha sido destruído porque estava certo cedo demais? Quantas vezes eu tinha uma tese brilhante, mas a minha posição era tão grande que a volatilidade normal do mercado me expulsava da operação antes do movimento começar. Os grandes hedge funds operam com uma escala que esmagaria a psique de um homem comum, mas eles sobrevivem porque nunca deixam que uma única ideia, por mais brilhante que seja, se torne maior do que a integridade do fundo. Eles escalam as posições. Eles testam as águas com pés pequenos antes de mergulharem com o corpo todo. Eles tratam cada trade como um experimento, não como um destino. Outra lição brutal: o mercado não recompensa o esforço, ele recompensa a espera. No mundo comum, se trabalhas 10 horas, esperas ganhar mais do que se trabalhares 2. No trading, o excesso de atividade é o caminho mais curto para a falência. Os melhores gestores que conheci passavam a maior parte do tempo a ler, a estudar ciclos, a analisar o comportamento dos preços e a não fazer nada. Eles esperavam pelo que chamavam de confluência de fatores. Eles não queriam apenas um gráfico bonito, eles queriam o apoio dos fundamentos, a direção da tendência macro e, acima de tudo, a confirmação do preço. Eles eram como crocodilos à beira do rio, capazes de ficar imóveis durante dias, ignorando as pequenas presas, apenas para dar o bote mortal quando a oportunidade da vida aparecia. O amador, por outro lado, sente que precisa de trabalhar para o seu dinheiro. Ele sente que, se não estiver numa posição,
está a perder tempo. Essa necessidade de ação é o que o mercado usa para drenar a sua conta através de comissões e erros de impulsividade. Aprendi também que os hedge funds não tentam prever o futuro. Eles tentam ler o presente com clareza absoluta. Eles não têm bolas de cristal. O que eles têm são sistemas de gestão de risco que cortam as perdas de forma mecânica e impiedosa. Eu vi gestores fecharem posições de milhões, com a mesma emoção que um homem tem ao deitar fora um jornal velho. Eles não discutem com o prejuízo. Eles não tentam convencer o mercado de que ele está errado. Se o preço atinge o limite estabelecido, a posição é encerrada. Ponto final. Eles entendem que o mercado é soberano e que a sua única proteção contra a incerteza é o stop loss. Para eles, estar errado é um dado estatístico inevitável, mas permanecer errado é um crime contra o capital. Esta clareza de pensamento vem de uma disciplina que a maioria dos traders de retalho nunca conhecerá. Estes profissionais operam num ambiente onde o erro é punido com a perda de empregos e de reputação. Isso cria uma mentalidade de bunker. Eles não estão lá para se divertirem ou para sentirem a adrenalina da aposta. Eles estão lá para extrair valor do caos. Eles tratam o trading com a seriedade de um neurocirurgião ou de um piloto de caça. Eles sabem que o menor descuido, a menor indulgência ao ego, pode levar ao desastre. E é essa seriedade, essa falta total de romantismo em relação ao mercado que lhes dá a vantagem competitiva. Eles não amam as ações. Eles amam o processo. Eles não odeiam as quedas. Eles odeiam a falta de disciplina. O que eu aprendi com estes homens é que o segredo não está na estratégia secreta, mas na execução robótica. Tu podes ter a melhor estratégia do mundo, mas se o teu estado emocional variar, os teus resultados serão aleatórios. Os hedge funds investem milhões em tecnologia e processos para remover o elemento humano da equação, porque sabem que o ser humano é o elo mais fraco no trading. Nós somos programados para ter medo quando devíamos ter coragem e para ter esperança quando devíamos ter medo. Eles invertem essa polaridade. Eles abraçam a incerteza e protegem-se com a matemática. Eles ensinaram-me que o trading bem-sucedido é, na verdade, muito aborrecido. Se o teu trading é emocionante, provavelmente estás a fazer algo errado. O trading profissional é uma sucessão de esperas pacientes e execuções precisas, repetidas até a exaustão. É a maestria da monotonia. Se tu queres realmente operar como os melhores, precisas de abandonar a fantasia de que o mercado te vai tornar rico da noite para o dia sem que tenhas de enfrentar as tuas próprias fraquezas. As lições duras dos hedge funds são, no fundo, lições de humildade. Eles são gigantes, mas sabem que o mercado é um Deus muito maior. Eles respeitam o poder do teletipo. Eles nunca tentam adivinhar o topo ou o fundo, porque sabem que essas são as zonas onde os amadores são massacrados. Eles preferem apanhar a carne do movimento, o meio da tendência, onde a probabilidade está do seu lado. Eles não querem o orgulho de dizer que compraram no ponto mais baixo. Eles querem o extrato bancário que mostra que seguiram a tendência até ela acabar. Essa é a lição de realismo que separa os homens dos meninos nesta arena. Entendido. Vamos avançar para o bloco 2. Aqui, o tom torna-se ainda mais técnico e psicológico, focando na segunda lição, a assimetria e a paciência de predador, e na terceira lição, a verdade sobre a liquidez. O foco é mostrar como os grandes fundos usam o tempo como uma alavanca para destruir quem tem pressa. A segunda lição que aprendi observando esses gigantes do capital é algo que eles chamam de assimetria. O trader comum entra num trade esperando ganhar um pouco e arriscando um pouco. Ele joga um jogo de soma zero com o seu próprio destino. O gestor de hedge fund, no entanto, joga um jogo de geometria. Ele não está interessado em trades de 1 para 1. Ele procura o que chamamos de risco-recompensa assimétrico, situações onde, se ele estiver errado, ele perde uma unidade, mas se estiver certo, ele ganha 5, 10, 20. Ele aceita estar errado com frequência, porque sabe que uma única vitória massiva não só apagará todos os seus erros, como colocará o fundo num novo patamar de riqueza. Eles ensinaram-me que o segredo não é a frequência dos teus acertos, mas a magnitude deles quando acontecem. Um trader de hedge fund pode ter uma taxa de acerto de apenas 30%,
e ainda assim ser aclamado como um gênio em Wall Street, simplesmente porque ele sabe cortar as perdas como um cirurgião e deixar as vitórias correrem como um rio em cheia. Esta busca pela assimetria exige uma arma que a maioria de vocês não possui: a paciência absoluta. O amador olha para o ecrã e sente uma necessidade física de clicar no botão. Ele sente que, se não estiver no mercado, está a perder a vida. O profissional de hedge fund olha para o mesmo ecrã e o que ele procura é uma anomalia. Ele procura o momento em que a mola está tão apertada que a explosão é inevitável. Ele sabe esperar. Ele espera semanas, meses, se for preciso. Eu vi fundos multibilionários ficarem parados em dinheiro, protegendo a sua liquidez enquanto o mercado andava de lado, moendo o capital dos traders impacientes. Eles chamam a isto de manter o pó seco. Eles não desperdiçam munição em escaramuças menores. Eles esperam pela grande batalha, onde o risco é mínimo e o prêmio é colossal. Aprendi que no trading, o dinheiro não é feito na compra ou na venda, mas na espera. A espera pela configuração certa e depois a espera para que o movimento atinja a sua plenitude. A terceira lição dura é sobre a natureza da liquidez. O amador acredita que pode entrar e sair de qualquer posição a qualquer momento. Ele pensa em termos de centenas de ações. O gestor de fundo pensa em termos de milhões. Ele entende que a liquidez é o sangue do mercado e que o mercado é mestre em secar a fonte quando tu mais precisas. Eles ensinaram-me a nunca entrar numa porta sem primeiro saber onde está a saída de emergência. Muitos traders são destruídos não porque a sua análise estava errada, mas porque ficaram presos numa posição onde não havia compradores quando eles precisavam de vender. Os profissionais de elite operam onde o volume é real. Eles não se deixam seduzir por movimentos erráticos em ações obscuras. Eles seguem o rastro do dinheiro grosso, porque sabem que é esse dinheiro que sustenta os movimentos longos e duradouros. Eles ensinaram-me que é melhor ganhar menos num mercado líquido do que ficar rico no papel num mercado onde não consegues converter a tua posição em dinheiro real. Esta compreensão da liquidez leva a uma verdade brutal. O mercado é desenhado para atrair a massa para o lado errado no momento exato da viragem. Os hedge funds usam o volume dos amadores como contraparte para as suas próprias posições. Quando o público está eufórico comprando cada notícia positiva, os fundos estão silenciosamente a distribuir as suas posições para esses mesmos amadores. Quando o público está em pânico, vendendo tudo por medo do abismo, os fundos estão lá com a sua calma mecânica a absorver essas vendas. Eles não operam contra o mercado. Eles operam contra as emoções do mercado. Eles aprenderam a ler o desespero e a ganância na fita do teletipo. Eles sabem que o preço é um mentiroso, mas o volume e a liquidez dizem a verdade. Se queres operar com os melhores, tens de aprender a ver o que a massa está a fazer e ter a coragem de fazer exatamente o oposto quando os extremos são atingidos. Eu vi o interior dessas operações. Não há gritos, não há pânico, há apenas o som dos teclados e a luz dos monitores. É uma fábrica de decisões, e a decisão mais comum é: ainda não. Eles têm uma resistência ao tédio que é sobre-humana. O amador quer entretenimento, o profissional quer lucro, e o lucro real é frequentemente fruto de um processo extremamente monótono de vigilância e espera. Aprendi com eles que, se o teu trading te dá adrenalina, estás a fazer algo errado. A adrenalina é um sinal de que o risco está fora de controlo ou de que o teu ego está em jogo. Nos melhores fundos, um dia de lucro de milhões é recebido com a mesma indiferença que um dia de perda controlada. Eles desapegaram o resultado do seu valor pessoal. Eles são operários do risco. Outro ponto que estes titãs me ensinaram foi a importância da correlação. O trader comum compra 3 ações diferentes de tecnologia e acha que está diversificado. O gestor de hedge fund sabe que, num momento de estresse, todas as correlações vão para um. Ele entende que o risco não é individual, é sistêmico. Eles ensinaram-me a olhar para o mercado como um organismo interligado. Se o ouro se move, o que isso diz sobre o dólar? Se os juros sobem, como isso afetará as ferrovias? Eles têm uma visão macroscópica que lhes permite antecipar as ondas de choque antes que elas atinjam a costa. Eles não olham para um gráfico isolado.
Eles olham para a arquitetura do sistema financeiro, e é essa profundidade de visão que os protege quando o imprevisto acontece. Eles estão sempre preparados para o pior cenário, porque sabem que o cisne negro não é uma questão de se, mas de quando. Aprendi também que os hedge funds de elite não têm medo de mudar de ideia. Eles não têm orgulho. Se um gestor entra numa posição longa e o mercado começa a mostrar fraqueza real, ele não tenta justificar a sua tese inicial. Ele não se apaixona pela sua análise. Ele muda de lado num piscar de olhos se a evidência mudar. Em Wall Street, o orgulho custa caro. A capacidade de dizer eu estava errado e agir imediatamente é a competência mais valiosa que podes possuir. Vi homens serem despedidos não porque perderam dinheiro, mas porque se recusaram a admitir que a sua tese tinha falhado e deixaram a perda crescer. Para os melhores, a verdade do preço é a única verdade que importa. Todo o resto é apenas conversa de salão. Por fim, neste bloco, quero enfatizar a lição da resiliência mental. O trading em alta escala é uma pressão que poucos conseguem suportar. O que diferencia os gestores que duram décadas é a sua capacidade de manter a rotina e o processo, independentemente do que aconteceu no dia anterior. Eles tratam cada dia como uma nova página. Eles não carregam as cicatrizes de ontem para as decisões de hoje. Eles aprenderam a perdoar-se pelos erros cometidos, desde que esses erros tenham sido cometidos dentro das regras. Eles sabem que a perfeição é impossível, mas a consistência no processo é obrigatória. Se queres operar como eles, tens de parar de te punir por perdas controladas e começar a punir-te apenas pela falta de disciplina. O capital mais importante que possuis não está na tua conta bancária, mas na tua clareza mental e na tua capacidade de tomar a próxima decisão sem o peso do passado. A quarta lição que extraí do convívio com os mestres dos hedge funds é algo que a maioria dos traders ignora até ser tarde demais: a gestão do capital mental. Nós falamos muito sobre capital financeiro, sobre dólares e centavos, mas o capital financeiro pode ser reposto. O capital mental, uma vez exaurido, leva meses ou anos para ser recuperado. Os grandes gestores tratam a sua clareza mental como um recurso raro e finito. Eles sabem que cada decisão, cada olhar para o teletipo, cada momento de hesitação, consome uma parte dessa energia. O amador desperdiça o seu capital mental em batalhas sem importância, operando em mercados laterais, discutindo em fóruns ou mudando de estratégia a cada hora. O profissional de elite preserva a sua mente para o momento em que a grande oportunidade aparece. Ele sabe que, se estiver mentalmente esgotado quando o mercado finalmente oferecer a jogada da década, ele não terá a coragem ou a lucidez para agir. Aprendi com eles que o estresse não vem do mercado, vem da falta de controle. Quando um fundo opera com um sistema de risco rigoroso, o gestor não sente a pressão da incerteza, porque ele já aceitou o resultado antes mesmo de clicar no botão. Ele sabe exatamente quanto vai perder se estiver errado, e esse valor já foi psicologicamente pago. Isso permite que ele mantenha o que chamam de frieza operacional. O amador, por outro lado, opera com uma esperança desesperada, o que drena o seu capital mental a cada oscilação do preço. No final do dia, ele está exausto, não pelo trabalho, mas pela tortura emocional a que se submeteu. Os hedge funds ensinam que o trading deve ser um exercício de paciência, não de ansiedade. Se o teu trading te consome a alma, tu estás a gastar um capital que o mercado não te pode devolver. A quinta lição, e talvez a mais poderosa de todas, é o segredo da piramidagem profissional. Esta é a técnica que separa os milionários dos bilionários em Wall Street. O trader comum tem um hábito mortal. Ele realiza lucros rápido demais e segura as perdas por muito tempo. O gestor de hedge fund faz exatamente o oposto. Ele corta as perdas no início e, quando encontra um vencedor, ele não apenas o segura, ele adiciona mais. Ele ataca o mercado quando está certo. Eles ensinaram-me que tu não precisas de estar certo muitas vezes se, nas raras vezes em que estás, tu fores agressivo o suficiente para extrair cada centavo daquele movimento. Eles chamam a isto de adicionar a uma posição vencedora. Mas cuidado, eles não adicionam de forma imprudente. Eles piramidam apenas quando o mercado já lhes deu um lucro confortável e quando a tendência está confirmada.
Eles usam o dinheiro do mercado para financiar o aumento do risco. Eu vi posições começarem pequenas e, conforme o preço se movia na direção desejada, tornarem-se gigantescas, protegidas por stops que eram movidos para garantir o lucro. Enquanto o amador está satisfeito com um lucro de 10% e sai da operação, o profissional está a usar esses 10% como base para dobrar a sua aposta e capturar os próximos 50%. Eles não têm medo de ganhar muito. A maioria dos traders tem um teto psicológico para o lucro. Eles sentem-se desconfortáveis quando ganham demais e fecham a posição por puro nervosismo. Os grandes fundos não têm teto. Eles cavalgam a tendência até que o teletipo lhes diga que ela morreu. Esta lição de piramidagem exige uma fé inabalável no processo e uma capacidade de ignorar o ruído diário. É aqui que entra a importância de entender a linha de menor resistência, um conceito que sempre defendi e que vi ser aplicado com maestria nos escritórios mais sofisticados do mundo. Se o mercado quer subir, ele vai subir, independentemente das tuas opiniões ou das notícias. O profissional de hedge fund identifica essa linha e coloca toda a sua força atrás dela. Ele não tenta ser um gênio que adivinha a reversão. Ele prefere ser o seguidor disciplinado, que aproveita o impulso. Ele sabe que a fortuna não é feita tentando ser o mais esperto da sala, mas sendo o mais paciente e o mais pesado quando a maré está a favor. Aprendi também que esses homens operam com o que chamam de vantagem estatística, ou edge. Eles não entram num trade porque acham que vai subir. Eles entram porque têm dados que provam que, em 1000 situações semelhantes, o mercado subiu em 600 delas. O trading para eles é uma questão de grandes números. Eles aceitam as 400 perdas como parte do custo de fazer negócios. Essa mentalidade remove o peso do ego de cada operação individual. Eles ensinaram-me que o trading é, na verdade, uma forma de seguros. Tu recebes prêmios por assumir riscos que outros não querem e pagas indemnizações, stops, quando o imprevisto acontece. Contanto que os teus prêmios sejam maiores que as tuas indemnizações no longo prazo, tu és dono de uma máquina de imprimir dinheiro. Outro ponto crucial. A elite dos fundos nunca se vangloria das suas vitórias. Em Wall Street, o silêncio é uma virtude. Eles sabem que o mercado tem uma forma cruel de humilhar quem se torna arrogante. O amador ganha um trade e sente-se o rei do mundo. O profissional ganha um trade e vai estudar o próximo. Eles mantêm uma neutralidade emocional que é quase assustadora. Eles ensinaram-me que o segredo da longevidade é nunca deixar que o teu estado emocional dependa do resultado do último trade. Tu deves ser a mesma pessoa, quer tenhas acabado de ganhar 1 milhão ou perdido 100 mil. O teu valor como homem não é o saldo da tua conta de hoje, é a tua capacidade de seguir o teu processo amanhã. A lição final deste bloco é sobre a responsabilidade absoluta. Num hedge fund, se as coisas correm mal, o gestor é o único responsável. Ele não culpa o Fed, não culpa os algoritmos, não culpa os insiders. Ele olha para o espelho e pergunta: onde é que o meu processo falhou? Essa cultura de responsabilidade extrema é o que os torna tão afiados. Eles não se dão ao luxo de serem vítimas. Se perdeste dinheiro, foi porque não seguiste o stop, ou porque a tua análise foi falha, ou porque não reconheceste a mudança nas condições do mercado. Assumir a culpa é a única forma de aprender e evoluir. O trader que culpa o mercado está condenado a repetir os mesmos erros para sempre, porque ele acredita que a solução está fora dele. O profissional sabe que a solução está sempre no espelho. Eu vi o poder dessas lições transformarem traders medíocres em máquinas de lucro, mas vi também homens ignorarem estas verdades e serem devorados pela arena. O mercado é o maior professor, mas as suas propinas são as mais caras que um homem pode pagar. Os hedge funds pagam essa propina todos os dias, mas eles fazem-no de forma controlada, consciente e estratégica. Eles ensinaram-me que o trading não é sobre o que tu ganhas, mas sobre quem tu te tornas no processo de ganhar. Se tu não te tornares um homem de disciplina férrea, o mercado vai tirar-te o dinheiro. Não importa quão boa seja a tua estratégia. O segredo está na mente, o resto é apenas execução técnica. Depois de décadas a observar o fluxo do dinheiro e a conviver com as mentes que realmente movem as engrenagens de Wall Street, cheguei a uma conclusão inevitável. O mercado é o maior detetor de mentiras já inventado. Ele não quer saber do teu passado,
da tua inteligência ou da tua vontade de vencer. Ele quer saber apenas se tu tens a disciplina necessária para seguir as regras quando o medo te tenta a fugir e a ganância te tenta a ser imprudente. As lições que aprendi com os hedge funds não são fórmulas mágicas para evitar perdas, mas sim um código de conduta para sobreviver a elas e prosperar apesar delas. Estes homens ensinaram-me que o trading de elite é, acima de tudo, um exercício de humildade radical. Tu tens de ser humilde o suficiente para aceitar que o mercado sabe mais do que tu e corajoso o suficiente para agir com convicção quando a tua vantagem aparece. Tu tens de aprender a amar o processo de ser disciplinado mais do que o resultado financeiro imediato, porque o resultado é volátil, mas o processo é o que te mantém vivo no longo prazo. O segredo final, que os melhores fundos escondem às 7 chaves, não é um algoritmo. É a capacidade de manter a sanidade num mundo de loucura. É saber que a tua única vantagem real sobre a massa é a tua paciência e o teu controlo sobre o teu próprio ego. Se tu queres realmente operar ao nível deles, precisas de parar de procurar atalhos. Aceita o facto de que este é o trabalho mais difícil do mundo para se ganhar dinheiro fácil. Mas, se fores capaz de domar os teus impulsos, de gerir o teu capital mental e de atacar o mercado apenas quando a assimetria está do teu lado, então, e só então, a arena deixará de ser um lugar de tormento e passará a ser o lugar onde a tua liberdade é construída. O caminho está traçado. O preço da maestria é alto, mas o preço da mediocridade é muito mais caro. Se estas verdades ressoaram em ti e se sentes que finalmente entendeste que o segredo não está no próximo indicador, mas na forma como geres o teu risco e a tua mente, deixa o teu curtir. Não é para mim, mas para que este conteúdo chegue a outros traders que ainda estão perdidos no ruído e na ilusão de ganhos fáceis. Eu quero saber a tua opinião sincera. Qual destas 5 lições foi o maior soco no estômago para ti hoje? E a necessidade de esperar mais? Ou a dificuldade em admitir que estavas errado logo no início? Comenta aqui abaixo. Eu faço questão de ler e responder, porque é nesta troca entre quem está no campo de batalha que realmente evoluímos. E se queres continuar a aprender a pensar como o dinheiro grosso e a proteger o teu capital de forma profissional, subscreve o canal e ativa o sino. O mercado estará aberto amanhã, e eu quero que tu ainda estejas no jogo, com a tua disciplina intacta para quando a grande onda finalmente chegar. A gente vê-se na próxima operação.